Fala, queridão, fala, queridona. Mais uma vez você está no ObvioCast, no quadro Convidado Nada Óbvio. E cada vez a gente está trazendo pessoas que realmente não são óbvias, que a gente fazer jus ao quadro. Hoje está comigo aqui o Thiago Hungria. Beleza pura, Thiagão? Prazer estar aqui, eu adoro, né, esses convites. E eu gostei do quadro Nada Óbvio. Vou contar um pouco da minha história aqui, você vai ver que filho de pedreiro, mãe faxineira, você vai ver que realmente, para onde a vida me levou, nada óbvio. Foi totalmente diferente do que a vida determinava, né? As pessoas achavam que ela iria A determinar. família queria engenharia na Unicamp, engenharia. E eu nem sou formado, não tenho formação nenhuma. Viajei o mundo, vários negócios, nada óbvio mesmo, assim, nada óbvio. Cara, é muito legal ter trazido você aqui. Eu já quero te agradecer já realmente pelo teu tempo, ter cavado um espaço na tua agenda. A gente sabe que empreendedores é uma vida maluca, né? Não tem hora. Tem hora para começar, mas não tem hora para terminar, né? E assim, às vezes você chega em casa e você continua trabalhando de casa, né? Sim, ó, voltar para casa agora eu trabalho. É, Até uma hora. é isso, é assim que funciona. Então, quero te isso, agradecer pelo teu tempo aí, pela tua disposição em estar com a gente. E espero que todo mundo possa se conectar com a tua história aqui também, que possa enriquecer bastante. O tema desse episódio aqui é negócio, propósito e gente, tá? A gente Legal. quer conversar um pouquinho sobre você como empresário e conectar diversos assuntos. Você hoje está à frente do Hoje Tem Burger. Tem Isso. outros empreendimentos também que Sim. você está tocando também? Na verdade, o nosso empreendimento de vida, meu e da minha esposa, é uma auditoria, né? Ah, é uma auditoria? 14 anos, a gente atende médias e grandes corporações, nomes grandes, né? Dow Química, Cargill. Então, a nossa vida inteira, tudo que viajamos, todos os sonhos realizados teve a ver com a auditoria. Olha, A Hoje Tem Burger entra na parte de propósito, porque a auditoria fica meio difícil conectar um propósito, né? sim, Basicamente, dinheiro por dinheiro. entendi. Performance financeira. Então, tinha muito como atrelar. Então, no meio da pandemia, foi a oportunidade de, não, agora eu vou abrir uma hamburgueria. Que E aí legal. ela vem junto, ela é sócia em tudo, né? Eu Aham. sempre sou impetuoso de abrir, mas quem comanda depois é ela, né? Então nem dá pra falar que eu tô à frente, né? Na verdade, eu sou o fundador, mas é a Juliana que comanda o. Ela é a gestora mesmo, sabe? A CEO, a empresária, sabe? Ela que carrega isso, né? E eu sou o empreendedor, o visionário, o que tem ideias, o que tira do papel aquela ideia, que às vezes é muito difícil para algumas pessoas, né? Aham. E pra mim já é mais tranquilo isso de desengavetar uma ideia. Mas vamos lá, então vamos dar um passinho para trás para eu conhecer um pouco mais o Vamos. Thiago. Você e a Juliana estão casados há quanto tempo? Vocês estão juntos há quanto 13 tempo? anos casamento, 15 anos juntos. A 13. gente é sócio desde namorados. A gente é mais tempo sócio do que marido e mulher. Então é uma sociedade, é um relacionamento que já nasceu nessa empresa de auditoria. A gente trabalhou no mercado de telecomunicações, Aham. eu e ela não tinha nada a ver com o mercado, a maneira que funciona o mercado. Uhum. E ela falou, você é bom demais pra estar aqui dentro. Você tem que sair daqui e abrir um negócio seu. Eu falei, não, só saio se você for junto. E a gente era namorado, 6 meses de namoro. E ela falou, tudo bem, eu saio. E aí a gente abriu em 2011, abrimos a We Audit para atender médias e grandes corporações com auditoria em telecom e TI. E basicamente nossa vida, nossas contas são pagas com auditoria. Você vê que a Hoje é um projeto de longo prazo, é um projeto de impacto social, inclusive o slogan é um movimento disfarçado de hamburgueria. Então é muito mais que uma hamburgueria, que me fez voltar àquela chama do empreendedorismo. Porque a auditoria ficou meio chato, ficou meio mesma coisa, sabe? Não tem emoção, não tem nada novo, né? A empresa roda sozinha, não depende mais da gente. E aí você entrar num ramo altamente competitivo, um dos que mais se abre e mais se fecha no Brasil, que é essa parte de restaurantes, bares, né? Hamburguerias. Então, foi mais buscando uma emoção, né? E no final se tornou propósito de vida, né? O Hoje Burger ficou e foi muito além do que a gente imaginava 4 anos atrás. Cara, o que é muito interessante é assim, realmente você veio para o quadro certo, né? Que é o nada óbvio mesmo, né? Eu nem comecei pelo hamster, né? Que eu comecei vendendo hamster, comecei vendendo rato pra comprar videogame. O nada óbvio já começa com 13 anos de idade. A gente falou de jovens aqui um pouco Caraca! nos bastidores, né? Ah, E eu tenho um propósito muito grande com jovens, porque pra mim é o máximo que dá ainda pra você mexer e transformar a mente até 19, 20 anos talvez. Não dá, difícil mudar, né? Depois você não consegue não dá, mais, né? depois 30. Eu sei porque eu tô falando de funcionários que eu tenho. Os melhores que estão mais tempo comigo, né? Eu tenho funcionários há 10 anos comigo, há 9 anos comigo. Entraram muito jovens e eu consegui ali, em um processo de, que nem você falou, de lapidar, né? Eu consegui que eles se tornassem ótimos profissionais. Hoje são casados. Um deles começou 21 anos, hoje ele tem 3 filhos, casado. Então eu valorizo muito isso. Eu adoro dar palestra para jovens.
E eu fui um jovem compreendido, né? Porque com 13 anos de idade, aquela coisa de, o mais inteligente da sala, o mais inteligente da escola, uma inteligência lógica, matemática, de fato poderia ser engenheiro, era o sonho da minha família. Seria fácil entrar em engenharia no Unicamp, seria fácil concluir o curso, porque minha cabeça ela é bem lógica, matemática mesmo, e não teria dificuldades. Mas por que eu não segui esse caminho? Porque com 13 anos eu pedi um videogame pro meu pai, ele tinha me dado vários, né, durante os últimos anos, mas a gente que é mais velho se lembra de certas coisas no Brasil. O real foi muito bom no início do plano, né? Um por um, o dólar, né? E aí você tinha videogames ali que custavam em média R$ 200, 250. Só que em 1999 deu um salto, começou a ficar muito caro. E esse videogame que eu queria na época, 1999, a média de videogame 250, R$ 300 pulou para R$ 1.000. E aí meu pai falou, não, agora já era, não consigo. E aí eu fiquei triste por um dia, eu falo muito isso com jovens principalmente, eu falo, você pode até ficar triste, mas não resolve a vida. Um dia, beleza, levantou da cama, no dia seguinte, o que eu posso fazer para solucionar isso? E eu falo uma frase, e é fato, só não dá jeito para a morte. Então, o que eu posso fazer? E aí você vai lembrar também, talvez, final dessa década de 90, o Brasil viveu uma moda de mini animais. Se vendia muito, mini coelho, mini tartaruga, mini rato, vendia tudo. E aí eu escutava os adultos falando, rato se multiplica. Aí eu falei, vou criar hamster. Eu falei, vou criar hamster, porque custa R$ 20 o casal, lembro até hoje. E aí meu pai falou, beleza, te dou, né? R$ 20 eu tenho, não tenho 1.000, 20 eu tenho. E meu avô me dava R$ 1 para comprar a semente de girassol. Era R$ 1 o quilo da semente de girassol e durava um monte. E a primeira ninhada, eu lembro até hoje, veio 18. Aí eu olhei, porque 18 ratinhos, falei, tô rico. Pronto. Eu falei, R$ 10 cada um. Eu falei, gente, em poucos meses eu compro esse videogame. E foi bem isso mesmo. Durante 6 meses, criei, vendi e comprei esse videogame que eu queria. E aí imagina, um menino de 13 anos de idade, eu deveria no próximo ano começar naquela fase de estudar de manhã e técnico à tarde, né? Bentão, Cutuca, né? Bentinho. E aí eu falei, não, mas eu já tô ganhando dinheiro. Eu falei, não vou fazer isso não. Então eu fui mal compreendido porque a família achava que eu queria brincar, só me divertir. Sombra e água fresca. Não entendia que na verdade já era uma faísca empreendedora muito forte, né? Porque criar e ter um produto e vender é basicamente, eu fiz o que é um negócio de qualquer, que nem hambúrguer, é a mesma coisa, ou seja, eu não criei o hambúrguer, mas eu produzo o hambúrguer, eu vendo o hambúrguer, ou seja, eu tenho inteligência intelectual para entregar um serviço de auditoria, e eu cobro por isso. E ninguém percebe isso, ninguém, assim. Minha professora, que eu tenho contato com ela até hoje, Maria Paula, ela é professora de inglês e português, então eu acabava tendo aulas quase todos os dias com ela, né? Nessa alternância de escala de aulas, eu tinha aula com ela segunda, terça, quinta e sexta. E ela percebia, ela falava, não é normal, assim, você tá muito à frente, você é muito precoce. Só pra você ver, tirando o professor e diretora, eu era o único aluno que tinha conta na cantina. Porque eu já ganhava tanto dinheiro que, pode marcar aí. E aí eu gastava, sei lá, 1 salário mínimo, 2 salários mínimos com coxinha e Coca-Cola, gordinho nerd. Uau! Gordinho nerd, não era. Bem aplicado, né? O dinheiro estava bem aplicado já. Mas deixa eu fazer uma pergunta, então, em relação à sua família. A sua família é de Campinas? Sim, meu pai daqui, minha mãe, região de Ribeirão Preto. Meu pai, mesmo bairro, nasceu, mora lá até hoje, no mesmo bairro, perto do Shopping Dom Pedro. Região ali do Costa e Silva, Cury, que hoje é bem de boa, mas década de 90 era totalmente dominado por bandidos, boca de fumo, e eu cresci periferia total. E os seus pais eram empreendedores? O que eles eram? Meu pai é pedreiro até hoje. Pedreiro? Olha que legal, cara. Até hoje, feliz da vida, porque vai lá, acha um pedreiro bom e disponível pra você ver. Então, mas o que você está me dizendo é que essa faísca de empreendedorismo, ela veio de onde? Eu falo assim, que a mãe do empreendedorismo é necessidade. E nem sempre é necessidade, tipo comida, necessidade sobrevivência. No meu caso, era uma necessidade de um menino de 13 anos de ter um videogame novo, da moda. Era basicamente isso. E qualquer empreendedor que você conversar, você vai ver que sempre tem uma necessidade escondida. Às vezes, necessidade de ascensão, né? Social, status, sei lá, ter o carro dos sonhos, ter o relógio dos sonhos. O meu, naquele momento, o que moveu foi o videogame. Hoje, a minha filha... Você sabe que o meu primeiro emprego foi com 12 anos para comprar um videogame. Sim. Então, você entende o que eu tô falando. Uma história Na época era o quê? Atari? Na época era o Atari. Era o Atari. Tem toda uma história, até gravada. Foi onde eu comecei. Comecei no você, Atari. ou eu tô muito gasto ou você tá muito conservado. Não, eu faço 40 agora. Não, então eu tô muito mais velho que você, meu amigo. Eu tô muito mais velho que você. Mas eu comecei no Atari, em 1987. 2 anos de idade, eu já jogava o Atari do meu tio. Não, mas você foi precoce. Eu fui no tempo certo, você foi precoce. Sim. Cara, mas é assim, e aí você já falou nesse nosso bate-papo
que o empreendedorismo está dentro do seu sangue, que você conseguiu conectar com a Hoje Tem Burger, o empreendedorismo com propósito de vida, e que esse propósito de vida ele tem também uma questão social. Sim. Vai conectando, vai juntando essas coisas para mim. Sim, isso vem do meu pai, desde criancinha. Meu pai, pedreiro, não tem dinheiro, ralou muito, 4 filhos, perdeu a primogênita, fez 5 filhos. Eu não seria o mais velho, teria uma irmã mais velha, que faleceu o bebê ainda. E aí eu vi meu pai sempre lutando, trabalhando muito. Hoje, óbvio que é muito mais fácil, só ele e minha mãe, e ganha muito bem pedreiro, ganha mais que qualquer funcionário meu. E... Ganha mais do que engenheiro, muitas vezes. Sim, o bom pedreiro ganha mais do que engenheiro. É surreal, tanto que meu pai ganha, porque é muita demanda, sábado, domingo a domingo, assim, é surreal. Tanto que é muito difícil até eu levar a neta pra ele ver, porque, ele tá aqui, aí eu vou lá e não tá mais. Minha mãe, ele saiu, alguém ligou. Então, minha mãe vê a Júlia muito mais vezes que meu pai. E tá lá o carrinho dele quitado, vendo outro carro, viaja pelo menos a cada 2, 3 meses, gosta de, sei lá, Serra Negra, Águas de Lindóia, sabe? Gostoso. Fica em hotel fazenda 2 dias com a minha mãe, come o que ele quiser, sabe? Sim, então, assim, sim. todos os filhos casados, criados, neto, Sim. então ele tem uma vida boa hoje, mas ralou muito lá atrás. Só que o que sempre surpreendeu do meu pai era essa parte do coração bom dele. Ele sempre falou, eu parei de estudar na 5ª série, não parem de estudar, filhos, né? Eu segui o caminho do meu pai de estudo, né? Não pelas vias convencionais de fazer uma faculdade, mas eu termino agora, até dezembro eu termino psicanálise, formação em psicanálise, e fiz formação de coach. Você vê que assim, fiz várias imersões de marketing, vendas, agora focado em inteligência artificial. Você vê que eu não fui pelo meio tradicional, porque quando pica o bichinho do empreendedorismo, você entende que certas formações, que nem engenharia, Ela não vai acrescentar nada, né? Me ajudaria muito pouco. É muito mais legal, não, muito mais necessário você ser especializado em algumas coisas que você trabalha para aquilo do que você pegar uma formação de 5, 6 anos que você vai ver 6 meses só uma coisa. Era isso que eu me preocupava. Eu falei, não, mãe, mas como assim? Eu falei, eu tinha um vizinho um pouco mais velho que era engenheiro mecânico na Bosch. E aí a gente conversava, e eu falava, não, mas como assim? Eu joguei mais que o Jean. Ele demorou 6 anos pra ganhar isso. Eu falava, não, impossível. E é meio doido assim, mas se você olhar as cifras, então, por exemplo, de hamster, eu pulei pra uma locadora de videogame. Porque daí eu tinha tanto videogame, eu falei, vou abrir uma locadora. Isso lá, final da década de 90, começo dos anos 2000, ainda dominava locadoras de videogame. Não tinha entrado lan house. Me recordo disso. E aí você vê assim, eu ganhava em média 3.500, 4.000 reais por mês. Mas volta lá e vê o salário mínimo. Dava mais de 20 salários mínimos. Então imagina um menino de 16 anos ganhando o que hoje provavelmente seria 30 mil reais, mais de 30 mil reais. Então eu tinha conta na cantina, saía com os amigos, levava todo mundo pro Hop Hari, pagava McDonald's pra todo mundo, cinema pra todo mundo. Então era muito dinheiro. Roupas que fugiam totalmente do padrão do meu pai e dos meus irmãos. Meu pai sempre criticou isso. Falou, nossa, pra que um tênis desse que dá pra comprar pra todos os seus irmãos? Mas era uma coisa assim, depois que é picado esse bichinho, você entende que, independente da necessidade, hoje, óbvio, com uma filha muda completamente, né? Pra mim não interessa carrão de luxo ou qualquer viagem de luxo, porque prioridade é o futuro da Júlia. Mas picou o bichinho, eu entendi o que era empreendedorismo, eu vi que eu tinha algumas habilidades que me ajudariam a crescer na vida e faculdade não me acrescentaria nada muito a mais, sabe? Que nem você falou, às vezes 6 meses, em 6 anos, eu aproveitaria 6 meses de estudo. Não justifica, né? Não, pra mim não. Mas isso é um pensamento que hoje, ou melhor, tá? Nos últimos 10 anos, talvez isso seja mais comum. Eu acho que as pessoas hoje percebem que essa formação universitária não necessariamente te leva para lugar nenhum. Mas você está falando de mais tempo, você está falando de mais ou menos 20, 30 anos atrás. 25 anos atrás, né? 25, 26, né? 1999. Então, a realmente, história começa em 99. Então, realmente, o negócio... Sim, eu fui massacrado. Se você olhar assim, inclusive, eu tive que até fingir um modo rebeldes, porque eu nunca fui rebelde, mas eu tive que fingir um modo rebeldes que eu não aguentava. Família, vizinho, professora, sei lá, o dono do mercadinho do bairro, que eu trabalhei um tempo pra ele, todo mundo, não, mas você é muito inteligente, você tem que fazer uma faculdade. E aí eu fiz tatuagem, piercing na língua, do tipo, fingi que eu tava revoltado, durou uns 3 meses essa revolta, pintei o cabelo, e aí todo mundo parou de encher o saco, o Thiago tá entrando em colapso, sabe? Mas foi tudo estratégico. Tá pirando. Sim, mas foi tudo estratégico, tanto que depois disso, ninguém mais encheu o saco, percebeu que não, ele tem muita atitude pra fazer o que ele tá fazendo, inclusive, muita atitude pra falar não. Às vezes quando eu converso com um jovem, e o que você quer fazer? Eu vou fazer engenharia. Aí eu falei, não, mas você quer fazer engenharia ou seu pai e sua mãe quer? Eu já solto essa pergunta. Aí ele já dá uma bambeada. Não, tipo... E aí eu falo assim, não, aí eu sempre falo uma frase pra ele sentir o impacto dessa decisão.
Eu falei, todo mundo sabe que a gente dorme em média 1/3 da vida. 8 Sim. horas por dia, 1/3 da vida. E aí você tem que ter um bom colchão, um bom travesseiro, bababá. Todo mundo sabe disso. Tá, mas por que ninguém fala que dependendo da profissão e o tempo, e agora a tendência à aposentadoria é muito mais além, você vai trabalhar metade da sua vida. Você quer ser engenheiro por metade da sua vida? Se você morrer com 75 anos, você quer trabalhar 37 anos e meio como engenheiro? É essa a pergunta. Então, no meu caso, não é, eu tenho auditoria, eu tenho hamburgueria. Não, ainda eu continuo fazendo o que eu sempre fiz, que é criando produtos, criando soluções, atendendo, vendendo, encantando o cliente. Então, ou seja, sim, eu faço isso até morrer. Então, e aí minha mãe, aonde ela parou de literalmente encher meu saco? Foi quando eu falei, mãe, você quer um filho feliz ou um filho engenheiro triste? Com 17 anos eu falei isso. Mas é muito difícil um jovem ter esse ímpeto, né? De peitar o sistema, a família. Por mais que você fale que tá mudando um pouco, mas eu ainda convivo com Não, pessoas tem que muita gente o ainda. filho tem que ser engenheiro, Sim. tem que ser médico. Sim. Óbvio que algumas profissões realmente não precisa mais, que nem a DM, que tem profissões mais genéricas, você vê que tipo, não quero. Mas quando a família tem uma base ali, às vezes formado de médicos, A advogados, tradição, engenheiros, né? aí é muito difícil. Você vê que o jovem... Não, e assim, hoje, mesmo as pessoas que são mais tradicionais, elas estão se abrindo um pouquinho para o novo, porque eu acho que a inteligência artificial, você até chegou a citar, Sim. que você está se especializando nisso também, ela está mostrando que vão surgir novas profissões e novas demandas que a gente nem sabe quais são elas. Exato. Então está todo mundo meio que repensando, né? Então, assim, o cara que é um terceiranista e que vai fazer faculdade no final do ano, ele ainda vai ou para as faculdades clássicas, é isso que ele vai fazer. Sim, isso. Dificilmente o cara vai fazer como você fez, dizer, não, eu vou me especializar em outras áreas, vou empreender. Sim, Dificilmente. difícil. Mas assim, daqui a uns, não sei quanto tempo, 5 anos, 10 anos, a evolução das coisas aqui... Mas você sabe por que não? E sabe por que vai ficar cada vez mais difícil? Porque, imagina, minha geração ainda era de um pouco de luta, né? Ainda era um pouco de... Eu não vou dizer, óbvio que eu lembro um pouquinho de hiperinflação, um pouquinho do que meu pai e minha mãe viveu, de manhã era um preço, à tarde era outro preço. Não vou nem chegar na hiperinflação, mas vamos pegar ainda um finalzinho da década de 90 ainda, certas dificuldades. Então eu comecei a pegar um ônibus com 11 anos. Não existe, até parece que um jovem hoje pega ônibus com 11 anos. Então assim, é Uber, mas eu tenho funcionários que não tem carta de motorista com 20 e poucos anos. Na época, nossa, sabe, era uma vergonha. Como assim, um homem com até 20 anos não tem carta ainda? Parece. Eu tenho visto funcionários com 20 e pouco, 25, 26, 28 anos. Não tenho carta. Não, só ando de Uber. Então, a facilidade de algumas coisas tirou um pouco esse ímpeto de empreender, que é mais difícil. Existe coragem, resiliência. Então, essa parte de inteligência emocional, que eu fui criado para aguentar o tranco, a geração agora é mais difícil ainda, né? Por isso que é legal o projeto do Óbvio que você contou, porque muitas dessas coisas vão ficar ainda mais fáceis, né? Ainda mais com inteligência artificial. O que vai ficar difícil? Inteligência emocional, cabeça blindada, porque... o jovem, ele vai olhar cada vez mais, se comparar cada vez mais, se sentir cada vez mais um inútil, porque não... O que eu vou fazer? Tá tudo simples, na palma da mão, e é o desafio de educar filhos, né? Então, eu tenho uma filha, às vezes falam pra mim, mas você é muito duro com a Júlia com 5 anos. Aí eu falo assim, nada que eu seja duro hoje é comparado ao que ela vai viver daqui 20 anos. A vida, emocionalmente falando, Sim. ela vai ser muito mais agressiva do que o que eu vivi. Mas você viveu em bairro periferia, então, mas eu tinha uma agressividade, às vezes, muito física. Então você apanhava, brigava na escola. Hoje não existe mais isso. Raríssimo você ver briga. Mas aonde que existe, aumentou o nível de suicídio de jovens. Eu tô falando formação em psicanálise, acaba entrando em algumas coisas. E aí dá pra falar com mais propriedade disso. Sair do empreendedorismo um pouco. Porque o bullying hoje, ele vai pro social. Então eu sofria bullying na escola. Eu chegava em casa, ligava meu videogame, não existia mais bullying. O jovem não, ele fica pitando coisas ali, né? O bullying não termina. Ele acorda no meio da madrugada pra ver que estão falando mal dele. Sim. Então não é aquela coisa que a nova briga na escola, um novo valentão da escola. E às vezes em um dia, o que zoavam você, que às vezes caiu, se machucou, rasgou a roupa, putz, tinha cada zoeira lá na escola, ficava pra trás muito rápido. Hoje não, hoje você vê aí coisas de colégios aí que vai até o suicídio, porque é imparável, né? É um negócio que se multiplica muito rápido, né? Tiago, você é mais um daqueles caras que eu sempre brinco que cada vez que a gente puxa uma pena, vem uma galinha junto. Você tem muito conteúdo e muita coisa para poder formar. Você pode falar sobre empreendedorismo, você pode falar sobre questões ligadas à psicanálise, a forma de lidar com o ser humano. Esse episódio eu vou puxar você um pouquinho mais para o lado do social, porque eu sei que você tem uma abordagem social bem interessante. E já estou dizendo para você assim que a chance de você aparecer aqui, você que está assistindo a gente aqui em outros episódios, ela é quase certa. O convite
quadros aí. O convite vai sair para o cara vir aqui para a gente conversar em outros momentos. Aí encaixa aí. Você se encaixa num monte deles, né? Então dá para gente... falando aí, eu falei, dá para trabalhar. Uns 5. Não, e o camarada falou para mim que ele já participou de um monte de podcast. Eu tô aqui. Então é o cara certo para a gente conversar. Deixa eu entender o seguinte. Você falou, quando eu perguntei para você a questão social do Hoje Tem Burger, você puxou para a parte do seu pai ter um coração fantástico. Sim, porque com muito pouco dinheiro, ele não deixava de ajudar ao ponto dele ficar sem comer. Quando você mora em periferia, hoje não tem ninguém no meu prédio pedindo comida, é impossível. Mas quando você mora em periferia, o morador de rua, né, mendigo, ele aparece na hora do almoço, né? Eles não pedem comida 9 da manhã, 3 da tarde, eles aparecem 11h30, meio-dia. Até por estratégia também, sim, né? Óbvio. E aí, quantas vezes eu vi meu pai, era muito contado assim, né? Eu nunca passei fome, né? Eu não sei o que é... o estômago com fome, mas assim, quantas vezes a gente dividiu, sei lá, linguiça, um gomo no meio. Eu lembro de a gente já ter dividido, tipo, ovo cozido no meio. Então não tinha, eram 4 filhos, e meu pai e minha mãe tinha meu avô. O arroz, o feijão, a mistura, ela era exatamente, então não tinha mais arroz, né, tanto que você vê a gestão que eu faço de comida em casa, né, aí até minha empregada, até minha esposa, nossa, mas... Você vai reaproveitar isso aqui? Eu falei, não sei o que você viveu, mas assim, não é possível jogar fora. Não se joga fora não comida. É óbvio. Bato, congelo, põe no vácuo, ou seja, não vou jogar fora. Então, e aí meu pai tirava o prato de comida e levava. E nada de aquela coisa eu lembro de algumas pessoas, assim, o que eu via em volta. E dá no prato descartável, dá garfo plástico. Não, meu pai levava o prato dele, copo de vidro, colocava dentro do quintal e falava, não, você não vai comer na calçada, pode comer aqui. E às vezes a pessoa ia embora, deixava lá um negócio, às vezes nem agradecia. E meu pai falava, não, mas eu não tô fazendo por ele, eu tô fazendo porque... É o correto, é o que eu aprendi. As passagens de Jesus, tudo que ele me ensinou, é isso que eu tenho que fazer. Aí minha mãe dividia a comida com ele, porque ele jamais tirava dos filhos, nem a gente querendo dar, e falou, não vou comer nada de vocês. Tiago, isso que eu tô... que você está falando, se você chegou a ver isso acontecendo algumas vezes? Meu pai, parece, dezenas de vezes, tipo, mais de 50 vezes. Até hoje, a mesma coisa. Meu pai, se ele estiver lá na hamburgueria comendo e passar alguém pedindo, ele tira o lanche dele e dá pra quem tá na... Se ele não mordeu, não deu nenhuma mordida, ele dá pra quem tá lá, na hora. Não, eu estou fazendo questão de reafirmar isso, porque assim, é para chamar a atenção disso, porque isso não é uma questão natural. Tudo bem, a gente até tem pessoas que têm esse coração voltado ao próximo, mas quando você vê uma pessoa que tem isso muito marcado assim, isso não é tão comum. Até hoje, parece. Meu pai é aquela pessoa que assim, vai em todos os enterros de quem até amigo do primo... cadeia, quantos foi visitar, sabe? Filho de amigo, primo não sei de quem. Meu pai é aquela pessoa que é no meio da favela, assim, conversa com os bandidos, ajuda quem tá lá no meio, tem noção, assim, E aí, imagina, por que eu tenho isso? Porque honrar pai e mãe, né? Que cada um leva pra um lado, né? Tem amigos que acham que honrar pai e mãe é morar 40 anos com a mãe, e eu falo, cara, não tem nada a ver isso daí. Pra mim é isso, ou seja, meu pai me ensinou valores cristãos, não tem como eu honrar ele a não ser tá bem casado, dar netos pra ele, ser honesto, correto, trabalhador, respeitar o próximo, ajudar o próximo. Então, isso é honrar pai e mãe pra mim. Então, em 2016 que bateu o chamado, porque a We Audit é de 2011, 2017 a gente estourou, de fato começou a entrar em multinacional, até então a gente se preparava, profissionalizava para ser visto pela multinacional, e entrou na multinacional, aí começou a entrar muito dinheiro, contratos grandes, aí primeira viagem internacional, primeiro carro executivo, e aí já bateu aquilo, eu falei, não, agora eu não posso dar desculpa que apesar de, meu pai não tinha dinheiro mesmo assim doava, e eu ficava teimando com isso, eu falei, não, agora não tem como dar desculpa, agora é impossível eu não fazer algo social, e aí o nome We Audit, a gente lançou o We Care, usava até o mesmo logo, WA, assim, era um logo bem bonito. We Care, nós nos importamos. E aí, Casa Ronald, Lar dos Velhinhos, fizemos trabalho de plantar árvore. Eu sei que a cada 2, 3 meses tinha alguma ação social. Mas era esporádico, porque eu não conseguia incluir um pilar de fato social no meu negócio. E aí eu venho sempre, qualquer podcast, eu sempre vou vir com roupa da reserva, calça da reserva, essa camisa polo é da reserva, porque inspirou muito a reserva. Porque não sei se você conhece, o social da reserva, se você olhar no site ou na loja, vai estar lá, vai estar bem visível isso. 1P, 5P. Quem é da marca reserva, quem consome reserva sabe disso. 1P, 5P. Uma peça de roupa, 5 pratos de comida. Recentemente fizeram um jantar comemorando 150 milhões de pratos doados. Você vê que é um pilar da reserva isso. Então, a We Audit não deu para ter um pilar como esse, a auditoria ficou muito travado. Poderia, cada contrato fechado, ajudar, mas quando se fala em contrato de multinacionais, você não fecha centenas de contratos, você fecha 20, 30 muito bons por ano. Então, não dava para atrelar.
E eu falei, vou abrir uma hamburgueria, cara, porque eu amo hambúrguer. Tô decepcionado com hamburguerias de Campinas, vou abrir uma hamburgueria e aí vai ter um braço social. E foi muito rápido. Eu, minha esposa e mais 2 amigos, nossa, desenhamos muito rápido. Hoje tem burger, o nome veio muito rápido da minha esposa, porque eu falava e falo ainda de sexta, hoje tem burger. E aí eu falei, põe hoje tem burger. Você não fala toda sexta, hoje tem burger? Deve ter mais pessoas no mundo que falam. Sábado, domingo, né? Hoje tem burger. É tipo o sextou, só que hoje tem burger. Hoje, por exemplo, é um dia que a gente estoura de vender, porque quase ninguém abre e a gente abre. E aí tem cliente que fala, hoje tem burger de segunda. Tipo, ele ama comer hambúrguer de segunda. Então, hoje tem burger. Isso é importante. A gente está gravando numa segunda-feira e ele está dizendo que, então, ele abre às segundas-feiras. Hoje tem burger de segunda-feira. Isso é surreal. É um negócio que essa história de vender. Eu passei lá em frente, a loja, já tava lá 4, 5 carros parados, as pessoas entrando. Você está com a loja no Cambuí. No Cambuí. Como é o nome daquela rua? Rua Santa Cruz. Rua Santa Cruz. A gente vai depois colocar aqui um banner para você saber se vai chegar lá. Porque assim, cara, se você não for só pelo sabor, por tudo que ele está propondo, só pela contraproposta do que ele está apresentando, né? Ele está mostrando aqui que tudo que é consumido reverte-se grande parte também para questões sociais. E olha que quando eu chamei o Thiago, foi porque uma pessoa em comum que nós conhecemos, que é a Lauren D'Angelo, ela falou, olha, converse com o Thiago Hungria porque ele tem uma pegada nisso. Mas assim, eu realmente não sabia que isso não era apenas uma pitada e uma pegada. Realmente isso está mostrando que faz parte de uma definição de valor muito importante que vocês têm. Não, e a ideia é, com 50 anos, a minha ideia é bater 50 anos e viver só do social. Ou seja, ter uma ONG também, ou seja, cuidar só do social. Sair dessa vida frenética de empreendedorismo, resultado, crescimento, expansão, e eu quero me dedicar a algo social mesmo, algo de impacto social, porque foi me dado certas coisas e não tem como eu admitir que, não, eu estudei, eu me preparei. Não, eu nasci com certas coisas, eu tenho super memória, por exemplo. Então, posso falar a roupa que você daqui 10 anos. Como você lembra a roupa que eu tava? É meio louco, mas eu consigo te falar a roupa que você tava. Só pra você ver, eu vendi carta de motorista em 2005. Eu consigo encontrar qualquer aluno que eu vendi e falar o nome completo dele, se ele reprovou ou não reprovou. Então, eu não estudei para ter super memória, eu tenho super memória. Eu não estudei para ter raciocínio lógico e matemático, fazer contas. O professor colocava a equação na lousa, eu falava, -2, professor, é ele. Mas você não vai fazer? Eu falei, não, mas dá -2. Aí ele fazia a equação, aí -2 aqui embaixo, aí que louco. Então, foi me dado certas coisas, e não é do padrão da minha família. Meu irmão abaixo de mim é ajudante do meu pai de pedreiro, o outro irmão meu é pintor, minha irmã tá com meu cunhado é mais empreendedor, tem material de construção, um pouquinho melhor minha irmã, mas assim, você vê que não tem tio, não tem primo, não tem ninguém que foi. Você foi pensado. E aí tem aquela coisa também, cresce lar cristão, você sabe, vai ter um dia que você vai estar lá e vai, né, Deus vai cobrar. Vai prestar conta diante de Deus, né? Eu te dei tantos talentos e você não está usando para o bem, então, por essa educação que eu tive, não dá para... não, porque eu fiz uma doação ali, porque Legião da Boa Vontade, eu doei uns móveis que eu mudei de casa e não vou usar esses móveis. Não, se não for algo de fato, pilar que faça parte, eu não estou honrando meu pai. É basicamente isso. Então, imagina, esse mês é um mês de aniversário de 4 anos. Então, ou seja, 48 lanches diferentes e a gente ajudou 48 ONGs. É isso, todo mês. Eu lembro, você vê como é tão forte isso. Peraí, nem todo mundo entende isso e eu também, pelo jeito, não entendia. Por mês, você elege uma ONG? Sim, mês passado, antes de ontem, era a Casa Ronald. Esse mês já começou o Padre Haroldo. Todo mês é um lanche diferente. Então, você experimenta um lanche diferente de uma chefe e a gente doa 10% da venda desse lanche. E eu já posso até adiantar, porque não é segredo. A gente lança esse mês, agora junho, pizza, vai ter a pizza social. Você vai comprar pizza, eu vou doar também da pizza. A ideia é ter um grupo alimentício e todas as marcas, pode ser burger, pizza, comida japonesa, todas vão ter um produto social. Então a ideia é crescer em grupo e esse grupo ajudar e doar cada vez mais, porque hoje eu dou o meu tempo também, né? Eu vou em muitas ONGs. Recentemente eu estive na Casa da Criança Paralítica, que foi de 2 meses atrás, e eles têm muito potencial de captação, mas a área deles não é tão comercial. Eu tento inserir isso na ONG. Eu falo, vocês estão entendendo, isso é comercial. E aí eu fui ensinar coisas básicas de prospecção, montar quadrante em potencial, como agregar benefício para a empresa doar mais. E aí eles, nossa, nunca tinha pensado nesse lado. Então eu dou também o meu tempo, dou consultoria para as ONGs, de graça, né? E a gente doa 10% da venda desse lanche que chama Vida. Então o projeto social Hoje Tem Vida, que vende Hoje Tem Burger. Então, Hoje Tem Vida, você consome o lanche Vida. Todo mês ele é diferentão. A chefe faz uma receita diferente. O desse mês tem uma cebola caramelizada com toque picante.
Nossa, surreal, assim. É um negócio que eu falo, nossa, Ale, jamais imaginaria comer uma cebola caramelizada assim. Você tem a impressão, e eu acho que a resposta que eu estou te conduzindo é para sim, mas você pode me dizer não, caso realmente seja diferente da minha expectativa. É de que quando você começa a fazer bem para as pessoas, você começa a ser, sem que você queira isso, você começa a ser abençoado por Deus? Mais abençoado até? O que eu percebo é assim, que você falou da Loren, super querida. Se atrai muitas pessoas boas. Não tem como atrair pessoas ruins. Porque talvez a pessoa, se ela pensa em ser ruim ou fazer algo ruim, ou se ela tem valores, a gente já falou um pouco nos bastidores dessa inversão de valores, e tem mesmo um monte, ela não se aproxima. Então, é que nem a auditoria. Tinha muita proposta indecente, muita proposta de fraude. Porque a auditoria envolve dados, evidência. Então, às vezes, o gerente de uma empresa, não, manipula isso daqui, que eu contrato você por mais um ano. Porque aquilo atestava fraude, incompetência, Sim. rolo de aparelho. Nossa, cada coisa que eu peguei em empresa, que o funcionário literalmente roubava a empresa mesmo. Então eles tinham medo de auditoria. E eu falei, não, eu sou contratado para entregar o que é. Isso aqui é fraude, verdade ou não é, eu sou contratado para isso. Você analisa os dados e aí você faz o que tiver que fazer aí a partir de então, E né? eu não tinha um braço social ali, então meio que vinham essas propostas. E hambúrguer nunca veio, nenhuma. Por que nunca veio? Primeiro mês, lá em 2021, junho, né? 2021, junho para julho. Como a gente abriu bem no finalzinho de junho, então a gente estendeu um pouquinho mais a primeira onda, foi o SESD, Centro de Síndrome de Down de Campinas. Vendeu. E aí eu lembro que, como eu tenho conta de auditoria no Banco do Itaú, eu abri outra no Itaú, o Itaú meio que replicou o limite, deu um limite lá. E aí o meu funcionário, óbvio que não tem lucro nos primeiros meses, né? E aí meu funcionário mandou assim, meu financeiro, falou assim, não, eu vi aqui tá uns 3 mil negativo. E terminou o mês aqui, a contabilidade aqui mandou, tem que doar 1.200 e pouco. Aí eu falei, uai, vai ficar menos 4.200 na conta? Você tá achando o quê? Que eu vou falar pra ONG que eu não vou doar porque vai ficar negativo? Não, é que eu pague juros. E é normal. E aí a gente doou 6 meses do limite, paguei juros. A doação em si custou a mais pra mim, né? Mas não interessa, porque o projeto iniciou hoje tem burger, já iniciou com hoje tem vida. Então, Entendi. não tinha como, não. Quando eu começar a dar lucro, aí eu vou ajudar. E aí, em janeiro, no 7º mês, já deu lucro, e até hoje a gente doa do lucro, não tem mais isso do vermelho. Então, você vê que assim, é um pilar mesmo. Como a reserva tem 1P, 2P, 1P, 5P, a gente tem o Hoje Tem Vida. Todos os meses daqui a dia eterno vai ter um insumo, um lanche, uma pizza, um combinado japonês, um açaí, o que for, vai ter vida. A ideia é chegar a cifras de milhões, né? Para impactar de fato. Hoje a gente doa, eles pagam uma conta ou outra, mas eu quero ver um ginásio sendo erguido, eu quero ver, sabe, mais o refeitório melhor, e eu tô dentro, né? Eu cuido do social. A frente da Hoje Tem Burger é a Juliana, a frente do Hoje Tem Vida sou eu. E ela cresceu com uma outra família, uma outra estrutura. Então, é óbvio que ela aprendeu comigo e ela participa disso, mas não é tanto um valor dela o social como é o meu. Ela apoia você, mas ela não está à frente tanto quanto você está. É Sim, isso? porque eu tô honrando meu pai de fato com isso. É interessante que assim, toda vez que você fala sobre o social, o seu pai é a sua principal referência. Meu pai é meu herói, junto com a minha esposa, são as duas pessoas da minha vida, porque meu pai me deu uma criação tradicional e década de 80, muito rígida, que muita gente reclamava. Você pega muito pesado com o Thiago, é o que eu falo pra mim da Júlia hoje. E aí quando fala isso, eu falo, não, beleza, nossos filhos têm a mesma idade. Vamos Daqui deixar 10, aqui. 15 anos a gente conversa. Vamos nos encontrar daqui a um Porque tempo. meu pai dificultou muito minha vida, porque, imagina, ele perdeu uma filha, e aí pedreiro, e aí, já caiu de andaime, tomou choque. Meu pai, nossa, detonado, assim. E ele me preparou pra ele morrer e eu assumir a casa. E eu tô falando de conversas com 8, 9, 10 anos. Conversas assim, ó, cara a cara. E falou, filho, não sei se eu tô vivo amanhã. Se eu morrer, você é o homem da casa. Então, 10 anos de idade, por exemplo, ele falou assim, ó, você é o mais velho. Sua mãe não tá conseguindo fazer tudo, muito filho, e leva pra escola, e faz comida. Então, a partir de hoje, você vai lavar toda a louça de casa e lavar o banheiro. Eu falei, beleza. Tipo, nunca teve isso com meu pai de debater, sabe? De não fazer o que ele pedia ou mandava. Porque ele sempre colocou como você é o primogênito, você é o mais velho, você é o primeiro. E tem isso mesmo, né? Criações de 60, década de 60, 70, 80. Tradição, né? O primeiro homem da família, ele é o... Você nem pega exército, né? Chama de arrimo de família. Sim. Então eu fui criado dessa maneira. E aí deu certo, né? Porque se você olhar o que a gente passa e toda a pressão que tem, empreendedorismo é muita pressão, casamento é muita pressão. E aí minha esposa falava coisas no início do relacionamento e eu falava, olha, desculpa, mas imagina eu com ela, 24 anos, a gente tinha, quando se conheceu, a gente foi morar junto com 38 dias de namoro.
A gente, em 6 meses, já estava abrindo nossa empresa. Em 1 ano, marcou o casamento. Então, eu vejo hoje a dificuldade que homem, falando só do homem no geral, de assumir responsabilidade, de enfrentar pressão. E aí eu falo, gente, tipo, tá fácil. Para qualquer um que se destaca um pouco, tá muito fácil. Porque eu fui criado para ser casca grossa, mas tá muito... A geração hoje, querendo ou não, estão muito mole com coisas Muito básicas. frágil, né? Muito frágil. E aí qualquer um, que eu treino minha filha pra isso. Eu falo, não, você vai ser forte, mentalmente e fisicamente. Foi isso que meu pai me treinou. Então... Eu não lembro se você falou com as câmeras desligadas ou com a câmera ligada em relação ao jovem hoje que pega Uber para não tirar a carteira de habilitação. Tava ligada a câmera. Estava ligada já, então vale a pena a gente trazer esse assunto, porque assim, eu estava vendo uma reportagem dizendo que a maioria das crianças que se transformaram em jovens agora, eles foram foram poucos estimulados, como você falou que o seu pai fazia contigo. Exato. E aí eles não querem se colocar à prova. E aí isso dentro deles, não falam isso, só se você estiver fazendo realmente uma psicanálise com ele, que isso vem à tona. Mas ele não quer ser colocado à prova, então ele prefere continuar andando de Uber do que se submeter a ser reprovado numa carteira de habilitação. E aí é muito bonito você falar assim, não, mas é que o mundo moderno não necessita mais disso. Então ele acaba escorando nisso daí, mas na verdade o que tem lá atrás, dentro do coração dele, é que ele sempre foi colocado num bercinho de ouro, sempre protegido, sempre foi isso. A Júlia, 5 anos de idade, papai, eu preciso disso, daquilo. Ela sabe 2 perguntas básicas, é perigoso? Ah, não, você vai fazer. Ah, você consegue ou não consegue fazer? Aí ela fica pensando, não, eu consigo. Não vou fazer, não faço para minha filha. Ah, é a altura. A Júlia, ela tem um vigor físico muito forte, né? Ela treina de fato comigo na academia do prédio. Ensinei ela a fazer flexão, coisa que meu pai fazia comigo. A gente criança ia com meu pai pro boxe, pro Kung Fu. Então, assim, eu vi meu pai treinando, escalando coisas. Então, eu tento dar a mesma educação. Então, por exemplo, meu pai colocou a gente em cultura japonesa muito rápido. Coisa de Jaspion, né? Década de Atari, Jaspion, era misturado ali na manchete naquela época, né? E eu falei, não vou levar minha filha pra Disney, não vou, porque o valor de bem e mal, de justiça nesses seriados japoneses antigos, hoje óbvio que tem coisas atuais porcaria no Japão, mas eu coloco pra Júlia coisas antigas. É muito tangível, né? Então... Você forma valores, né? Eu vou dar um exemplo assim clássico que eu falo assim, não... Você pode pôr seu filho para assistir Patrulha Canina, mas assiste com ele e direcione algumas coisas. Exemplo, crianças que assistem Patrulha Canina, o pai e a mãe, um desenho bonitinho de cachorrinho. Larga lá. Aí eu falo assim, pergunta pro seu filho quem que é o inimigo. Quem que é o inimigo de lá? Eles não sabem. Porque se você olhar a Patrulha Canina, o inimigo é o prefeito, Handiger. Aí tem que salvar, aí salva ele, aí não, temos que ajudar. Mas você vê em seriados, séries, animes e desenhos japoneses lá, década de 80, 90, isso não existe. O inimigo, ele se ferra. É clássico, você sabe quem é. É óbvio. Então você fala, criança ela não pode, a primeira infância, e psicanálise é total primeira infância, impacta demais. Se a criança tiver já uma inversão de valores, que o mal não é tão mal assim, ferrou. É aquele mal, relacionamento porcaria, chefe, abusador... Tá ferrado no mundo lá na frente, ela vai enfrentar coisas que ela vai... mas acho que não é tão mal esse abusador, não é tão mal esse relacionamento tóxico. Eu não tô brincando, tá? Você pode pôr a Júlia aqui agora, com 5 anos, mês que vem ela faz 6, pergunta pra ela como tem que ser o marido, o futuro namorado dela. Ela já vai responder. Todo mundo fala, mas você é louco? Tipo, um pai tá adiantando essa conversa de adolescente? Aí eu falei, mas quem disse que em adolescente você consegue pôr certas coisas na cabeça? Não é assim que funciona. E eu fui entrar em psicanálise, formação, porque depois, hoje eu tenho carteira de estudante, até vai lá no cinema, no show, aí todo mundo olha assim, cadê a carteirinha? Achando que eu tô dando golpe, né? E tá aqui, tipo, depois de velho eu tô estudando. Pra ser um pai melhor. Eu fui fazer psicanálise pra ser um pai melhor, porque eu vi que tinha coisas ali que se eu não fizesse bonitinho, eu poderia errar na educação da Júlia. Então, independente do que meu pai me ensinou, ele errou em algumas coisas, ele sabe disso, eu falei, eu não posso errar com a Júlia. Então, eu vou fazer psicanálise. Então, 3 anos de formação para ser um pai melhor. Então, é uma coisa que, assim, eu dificulto, sim, a vida da minha filha, porque lá fora vai ser muito mais difícil. Então, foi um amigo em casa com a filha da mesma idade que ela, vamos jogar videogame aqui, Mario Kart. Eu não ganho. Eu falei, não, mas você não tem que ganhar, você tem que entender, aí eu explicando, você tem que entender que você terminou em 10º naquela corrida. Agora você terminou em 8º, agora você terminou em 6º. É isso que você comemora. Você não comemora ganhando, porque é óbvio que você não vai ganhar de mim. Sim. E meu pai não me deixava eu ganhar. Meu pai ainda zoava, brincava. Vai chorar. Sim. Hoje meu pai não ganha de mim. E meu pai joga comigo até hoje. Aí ele, não, agora o pai tá velho. mas assim, óbvio que meu pai escutava, que dó do Thiago. Óbvio que a Júlia, alguém fala, mas não vai deixar a Júlia ganhar. Não, mas é isso que detonou essa geração.
Concordo. Pode ganhar à contigo. vontade, pode comer o que você quiser. Quantas vezes? Na verdade, eu devo falar uns 50 nãos pra Júlia todos os dias. Todos os dias. Ah, vou comer não sei o quê. Não. Ah, não. Aí fala, mas você só fala não pra menina. Então, mas a vida é cheio de nãos. Mas isso é uma coisa doida, sabe por quê? Eu vou fazer uma pergunta para você que parece ser meia maluca e ela é maluca. Geralmente, quando uma pessoa tem esta conversa contigo que a gente está tendo, Sim. a pessoa enxerga em você e o mundo atual classifica você como um cara muito linha dura, como um Sim. cara meio radical, como E um é cara isso. que é, por exemplo, até usa-se o termo que quando você é meritocrata, né? Isso. Você faz e aí você é Isso. meritocracia. Isso. Só que, por outro lado, você é um cara extremamente dado para ajudar ao próximo. Então, eu sim. queria saber como é que essas duas coisas elas coexistem dentro de você ou elas fazem sentido total? Mas meu raciocínio é lógico e matemático. Então, tudo eu tento encaixar em 1 mais 1 é 2, né? Então eu amo como funciona o universo, eu amo quando alguém me discutir Deus existe ou não, aí eu começo a falar da matemática do universo. Eu falo, cara, tipo, a ordem do universo não dá pra você falar que foi um Big Bang que explodiu, cara. Tipo, não dá. Tem que ser realmente algo de magnitude de Deus, porque é muito perfeita a matemática do sistema solar e nem vamos lá longe porque não chegamos lá. Mas tudo é perfeito. Então, como funcionam as plantas, aí Fibonacci, putz, aí tem coisas muito nerds, aí você fala assim, entendi nada que você falou. Uhum. Então, cara, mas você não entendeu, mas a lógica É isso, é Deus isso. existe. E aí, quando um amigo meu, por exemplo, se divorciou, fui padrinho de casamento dele, eu preciso falar com você. Ele sabe que eu sou essa linha dura. E aí ele demorou pra vir falar comigo. Eu falei, ó, sou seu padrinho, você divorciou, fui seu padrinho, não dela. Então, minha obrigação é com você. Quando você quiser falar, você sabe como vai ser, né? Só chicotada. Porque é óbvio, eu sou daquela pessoa assim que, eu tô há 15 anos com a minha esposa. Se eu não tiver amanhã, minha responsabilidade. Mas ela errou, mas ela te traiu, mas ela não interessa. Minha responsabilidade. Meu pai me ensinou a minha responsabilidade. Então, ou seja, é linha dura, mas. E aí, óbvio, eu vi ali o Tiago, meu nome veio da Bíblia, óbvio, né? Eu vi o versículo ali no. Tiago 1,27. Sim, isso, e óbvio que eu cresci, imagina. Então, o meu apelo de ajudar órfãos e viúvas é muito maior, né? E entre outras coisas, idoso, grávida, eu tenho algumas coisas a mais com meu pai, assim, até de brigar, você parar em vaga errada, assim, nossa, eu fico louco. Eu falo, não, como assim? Você não é idoso, né? Deve ser difícil. Você não precisa usar essa vaga. Não, e não, mas eu não sei quem é. Não tem a carteirinha aí, não tem isso é lei, filho. É o certo, certo, errado, errado. É bem isso. Então, essa lógica minha me mostra assim, cara, pra que eu vou inventar? O que é? Meu pai é uma pessoa extremamente feliz, cara, é muito louco, assim, você não tem noção. Meu pai faz piada em velório, quando morrem pessoas. Mas Minha- velório de cristão é fácil, viu? Porque o camarada tá com Cristo, então a gente Sim, a não ser que seja criança, ou de repente acidente, alguma coisa, aí não dá Mas certo. mesmo assim, pro meu pai criança já é o reino do céu, então já Entendi, vai tá direto tudo pra bem lá. já. Então assim, nem teria o julgamento final. Então olha que Entendi. doido, até quando é criança, meu pai... Entendi. Mas já tá, eu não tenho certeza se eu vou estar lá. Entendi. Esse anjo já tá. Olha que doido, cara. Não, você vê ele falando da morte da minha irmã, é surreal, cara. Tipo assim, morreu bebê, primogênita dele, você vê assim. Meu pai disse que ele é burro, que ele parou na 5ª série. Mas é uma sabedoria, assim, surreal, cara. Você pode Sim. pôr ele aqui, qualquer tema que você quiser. Você vai chorar. Não tem como, cara. É impossível você ficar falando sério, ele é muito zoeira. Mas se ele entrar em tema sério, você chora. Assim, eu já vi pessoas que. Tipo, nem lembro as vezes que eu chorei, cara. Nem com a minha filha eu chorei, nem Entendi. em casamento eu chorei. Porque é uma sabedoria espiritual. É profundo, né? É muito profundo. E aí, meu pai fez certas coisas, foi criticado por certas coisas, mas ele tem 4 filhos casados, 6 netos, vão vir mais, provavelmente ele vai ter 8. Ele fala, né, que pode mandar à vontade, porque criar 4 filhos foi difícil, mas pode mandar 10 netos que é fácil. Eu seguro. Então, ou seja, se ele fez do que ele fez, valores cristãos, tirou a gente de cultura americana, de ostentação, de às vezes falar, mas você não pensa em comprar isso e ter aquilo, aí fala, mas Eu posso, mas não preciso, não faz, então não vou não faz comprar. sentido. Não faz sentido, porque quem é cristão sabe disso, né? Não adianta juntar tesouros aqui, né? Esse social, essa parte de ajudar o próximo, é a juntar tesouros nos céus. Então eu fui criado dessa maneira. E meu pai, você vê, fica super orgulhoso. Ele comenta, ele vai lá, nossa, filho. Então, mas olha, eu vou tentar até lapidar o que eu comentei, porque você fez agora uma explicação, mas não chegou aonde eu queria. Vou te explicar mais claramente o que eu penso. Geralmente quem tem essa sua postura, as pessoas leem como um cara que não ajuda, porque esse cara é aquele cara da meritocracia. Fala assim, cara, esse cara, se ele fizer tanto quanto eu fiz, ele vai chegar no mesmo lugar que eu cheguei. Só que claramente eu percebo que você entende que existem situações que você precisa ajudar o cara. Não adianta você falar pro cara, se vira e vai atrás. Sim. Então eu queria tentar entender como é que você consegue classificar quem precisa da sua ajuda e quem não precisa da sua ajuda. E aí entra do Thiago aí, 1,27. Aí entra
órfãos, Você tem um viúvas. grupo de pessoas que você acha que... Exatamente. A minha rigidez, ou o que você está falando, ela é muito ligada a homens. Homens com idade de servir exército, de trabalhar, de assumir responsabilidade. Corpo organicamente Que perfeito, nem esse meu mentalmente amigo, perfeito. 36 anos de idade, se divorciou. Eu falei, mas você é um saco de batata, é uma pamonha, é um pudim? O que você é? Do tipo, ai, me divorciei, tipo, acabou minha vida. Eu falei, não, você tem uma filha, já começa aí, nem vem com esse papo pro meu lado. Então, essa rigidez, ela é muito carregada no homem. E aí, óbvio, né, quem é vulnerável, tem várias situações que não existe essa rigidez. Então, e meu pai é assim também, tá? Meu pai, ele ajuda, ele tem esse altruísmo todo, mas parece, você vê ele dando sermão. Tanto que a única pessoa que me faz chorar de fato é meu pai. Quando ele abre a boca e vem me dar sermão de alguma coisa, eu tento engolir seco, não dá nem pra engolir, já trava aqui a garganta e começa a chorar. Porque ele criou filhos dessa maneira, rígida, correta, e estendeu a mão pra quem tinha que estender, mas ao mesmo tempo ele deu sermão onde tinha que dar. Ele mostra muito isso, que ele tem muito esse guia espiritual, essa sabedoria espiritual. Então você vê que assim, ele nunca abre a boca pra falar algo que não faz sentido. Você vê que quem ele estende a mão faz sentido, quem ele... Então ele sempre foi mais duro comigo, ele sempre demonstrou isso. Aí óbvio que eu discutia com ele, mas por que o Danilo não? Por que o Juliano não? Hoje, óbvio, eu sendo pai, eu entendo a sabedoria que ele teve há 20 anos atrás, que eu, óbvio, na época adolescente não teria. E hoje eu tenho. Então, eu tento carregar isso que meu pai me ensinou. Até tentei gravar um podcast, ele fugiu, porque ele achou que eu ia perguntar coisas que ele ia cortar coisas ruins. Eu queria registrar pra minha filha ver o vô falando. Entendi. Que não é do nada certas coisas que eu faço ou educo a Júlia. Veio do vô dela, né? E eu queria mostrar isso. Então, Deu certo e você quer replicar isso. óbvio. Cara, é muito legal essa conversa que a gente está tendo, porque ela quebra um padrão. Sabe aquele padrão? Geralmente, quando as pessoas falam de trazer um empresário que tem uma veia social, geralmente você pensa que é aquele cara soft, é bem molinho, que é o cara que ele quer ajudar todo mundo, que ele... E você vê esse cara até com um jeito... ele mesmo passa um jeito mais... querido, bonzinho, sabe aquela coisa assim? E Que você... tem, né? Que tem esse estereótipo. Tem esse existe. estereótipo. Agora, você quebra esse estereótipo porque você é um camarada velha guarda. Apesar de ser um cara jovem, você está com seus 40 anos, mas é jovem. Então você vê que você tem uma tradição que é mais anterior até mesmo à sua formação de idade. Que é aquela tipo assim, certo é certo, errado é errado, faz por você e Deus vai te ajudar. Sabe aquela coisa que os caras falavam assim, acorda cedo, dorme tarde, ajuda o teu próximo, esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo é aquele pensamento que fala assim, cara, esse cara aqui não vai ajudar. Por que não vai ajudar? Não vou ajudar porque eu já falei com esse cara várias vezes, ele não quer fazer, então eu só vou ajudar se esse cara realmente estiver no chão mesmo. Aí eu vou ajudar, mas por enquanto ele tem que apanhar. Não, meu pai sempre me ensinou a... Você dá o peixe de fato a quem precisa, mas uma boa parte você tem que ensinar a pescar. Meu pai sempre foi assim. Meu pai me levava pra obra com 8 anos de idade, pra carregar tijolo, pra carregar telha. Eu falava, não vou deixar filho meu ser mole não, vamos pra obra. Então, ou seja, o homem, ele é forjado diferente, né? Ele exige mais pressão, mais fogo, ferro, ou seja, é assim que o homem se torna homem, né? Que pode realmente assumir responsabilidades na vida adulta. Hoje em dia o pessoal está Não. discutindo muitas coisas aí, né? Eu concordo com você, né? Eu sou dessa geração, eu tenho um pensamento exatamente igual a esse teu e o que a gente propõe, inclusive, até com o Instituto, que é dar aula dos valores, né? Dentro da escola pública, é tentar trazer isso. Inclusive, o programa que está dentro desse projeto é vacinar, é dar o antídoto para o camarada não ficar contaminado com isso que está no mundo aí. Mas nem todo mundo pensa assim, né? Não, óbvio que não. Esse negócio de, sei lá, psicologia positiva, tem várias coisas que... não, se for por esse caminho é melhor. A questão que... E quando não dá certo? Eu fui preparado para dar errado em tudo. Então, ou seja, fui preparado para perder o meu pai muito cedo, fui preparado para... sofrer, ficar sem dinheiro, ou seja, viver com pouco. Eu fui preparado para muitas coisas que me transformou dessa maneira. E você vê que eu ainda sou. Você vê que essa oscilação, pandemia, né? A gente tava muito bem, pandemia derrubou um pouco, estamos se reerguendo de novo. Você vê que assim, mentalmente não me afetou em nada. Minha esposa afetou um pouco mais, mas pra mim não afetou nada. Porque, ou seja... Segue adiante, você já tem... porque, ou seja, eu ainda estou muito melhor, ou lá atrás ainda... Quando veio a pandemia e deu uma queda em tudo, ainda assim, sei lá, a gente caiu 50% de faturamento, assim, da noite pro dia. Ainda eu estava muito melhor do que qualquer fase do meu pai, porque ele, querendo ou não, tem um limite físico de trabalho, né? Meu pai não consegue atender e cuidar de 10 casas ao mesmo tempo. Claro. Eu consigo atender, formando equipe, centenas de clientes. Ô, Tiago, quais são
valores que te movem? Porque assim, tudo bem, você falou um monte de coisa aqui que eu posso dar nome para esses valores, mas essa pergunta, você consegue colocar palavras neles? Quais são os valores? O meu maior valor é gratidão. Tanto ao meu pai, tanto a Deus, minha esposa, sei lá, clientes. Você vê que assim, eu tenho um valor muito grande. Você quer talvez se tornar meu inimigo ou uma pessoa indiferente pra mim, é ingratidão. Eu falo, eu vi que tô sentindo ingratidão ali, como eu já tive de alguns amigos, que nem esse meu amigo tava distante, né? Tava com outro casamento, outra vida, tava distante. Mas ele até falou, né? Ele falou, cara, mas você vai me ajudar nisso, né? Tem certeza? Eu falei, não, mas tipo, desde 2002 a gente se conhece. Eu lembro que você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Aí você tem super memória mesmo. Tipo, não dá pra cobrar que você esquece de algo. Então, pra quem tem super memória, gratidão é uma coisa perigosa. Então, quem eu estendi a mão, eu espero que um dia alguma coisa estenda a mão. E os amigos que eu não tenho mais, ou funcionários que eu não tenho mais, foi porque foi ingrato. E funcionários assim, de eu pagar, sei lá, dívida dele, de eu ajudar na festa de casamento. E aí, sei lá, depois sai e coloca você no Processa. pau. Fala, beleza, segue sua vida aí, mas nunca, assim, não tem Não conte como. comigo para mais nada. Não, exatamente. Você tinha em mim um amigo e agora você, né? Exato. Então, o meu maior valor é gratidão, porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Você vê, né? Se não fossem os discípulos, você não vê até Pedro, que meu pai fica colocando de Pedro, né? Vai que sou o Pedro na Bíblia. Foi, pai, pode até ser. Porque é o mais impetuoso, é o que negou Jesus, depois foi super importante junto com Paulo. Então, Sim. assim, quem foi criado entende, né? Ali os discípulos, você vê que Jesus sabia da partida dele, da missão dele, e ele sabia que não iria perdurar aquilo sem os discípulos, né? E você vê a importância de cada um deles, Paulo, principalmente, né? O Paulo e Pedro, para mim, são os dois, assim, que muito marcante para mim, quem conviveu dentro de igreja, dentro de pai. Meu pai nunca leu historinha da Disney para dormir. Meu pai lia essas passagens. Então, imagina você dormir com aquilo, né? Você fala, nossa. Inculcando. Exato. Então, você vê que assim, o que eu aprendi é isso, né? As missões que Deus dá, ou o fardo, né? A igreja fala muito de fardo, o fardo que cada um carrega é porque você aguenta, é porque Deus sabe das qualidades, habilidades que você tem e foi dado para você aguentar aquilo. Então, isso me move muito, assim. O que que você desce, o que que você dobra os joelhos e agradece? Saúde. É isso. Então, ah, sei lá, queria morar em outro lugar, queria viajar, conhecer lugar tal. Não, o que me move é essa gratidão e principalmente por saúde, porque independente do que aconteça, e eu nunca vi meu pai de cama, nunca vi meu pai, acho que nem minha mãe medindo febre do meu pai. Malemar canseira e dorme e já no outro dia tá de pé e volta a fazer. Essa parte de saúde, perdi minha avó, mas assim, tirando minha avó, nossa, tá todo mundo vivo, tio, todos os primos, sabe? Então assim, eu nunca tive tantas perdas assim. A família foi abençoada com saúde mesmo, sem fazer check-up, essas coisas que você fica buscando pra ter saúde, que eu faço isso, mas minha família não faz, não tem condição e todo mundo saudável. Isso me move muito, né? Por exemplo, Mas você tá falando que os seus principais valores são os valores fundamentais, né? Que é você perceber que tudo é um presente de Deus, Isso. tudo é dádiva de Deus, e por isso você tem que ser grato por todas essas coisas. E uma das coisas que também é dado por Deus é a própria saúde. Então você está agradecendo a Deus por isso. Sim. Então É isso que me move. Eu acordar de manhã mais um dia de pé e eu estou de pé para fazer o melhor. Para minha filha, para minha esposa, na minha empresa, para meus clientes. E como empresário, você conhece muita gente, óbvio. O que você diria para um empresário que estão pensando apenas em dinheiro, só em lucro, e que ainda assim você conversa com o cara e o cara sempre fala que está faltando alguma coisa? Se ele não teve base cristã, é difícil falar, mas se ele teve, uma hora vai ser cobrado, uma hora a conta chega. Foi isso que eu aprendi. Não tem. E quando você tem um chamado, meu pai sempre falou isso. Ele falou: olha, não vou cobrar que você tenha a minha dedicação. Meu pai, o joelho dele é extremamente calejado, né? Meu pai chegou a ficar, até por causa dos filhos, né? Imagine, é meio escadinha todos eles, né? Então eu fui malemar, assim, não aprontei tanto, mas eu fui o inteligente que não queria estudar. Então ia pra balada, ia pra rave, então ficava 3, 4 dias fora de casa, mas era o filho querido, inteligente, que tinha que ser engenheiro. Então, foi o que eu aprontei nessa fase. Aí meus irmãos envolvidos com crime, drogas, minha irmã com bandido. E meu pai, assim, nunca perdeu essa postura dele, e é isso que eu queria registrar. Pra Júlia ver da onde veio a força do pai e a força que eu quis inserir nela, pra quando aparecessem desafios, ela falasse, caramba, mas meu pai passou por isso, meu avô passou por isso, tipo, eu vou reclamar de uma, sei lá, de uma menina que não gosta de mim no trabalho, sabe? Então,
E meu pai nunca perdeu, cara. Ele nunca perdeu isso. É assim, é um negócio de alma dele, sabe? É um negócio de... Já sofreu um acidente, capotou o carro. Aí eu demorei pra ir no hospital porque eu não queria ver meu pai pra baixo. E aí quando eu fui, tava todo mundo rindo, tava inventando coisa. Dentro do quarto, tudo costurado, zoado. Então é um valor muito forte quando você tem um pai desse, né? E imagina, meu pai foi em show de rock comigo. Meu pai correu comigo, treinou boxe comigo. Ensinou eu a andar de bicicleta me empurrando pra cair. Cai, e uma hora você não cai mais. Então... É difícil eu pegar assim, meu pai, seria ele que aprovaria. Meu pai, olha só que louco, meu pai me criou pra não ter ex. Eu não tenho ex, né? Eu namorei a Juliana e casei com ela. Você vê nos tempos atuais, isso não existe. Como assim você não tem ex? Não tenho ex, porque meu pai me criou pra achar a mulher da minha vida, namorar e casar. Então eu ficava com umas meninas, mas nunca namorava, porque meu pai não aprovava. E aí, quando apareceu a Juliana, eu já sentia que era ela, e no primeiro dia que eu fiquei com ela, eu já dei um jeito do meu pai conhecer. Eu falei, não, pai, vem buscar a gente no shopping aqui, bababá. Aí meu pai foi buscar, aí viu, conversou com ela, bababá. Aí ele, gostei da menina, não sei o que, gente boa, educada, né? Tipo, não, mas muito linda pra você, hein? Você é metida, hein? Não sei o que. Eu falei, não, mas eu gostei também do jeito dela, dos valores dela, né? Muito correta. E aí, uma segunda vez, e no fim, 38 dias de namoro, já tava morando dentro da casa dele, que ele convidou, eu jamais pediria ou falaria pra uma pessoa que eu conhecia há pouco tempo vir morar, porque era outra dinâmica a casa. E meu pai falou, não, mas eu tô sentindo... Ela tá, óbvio, né? Ela era noiva, o ex abandonou ela com dívidas. O cara fugiu, bem louco, assim. E falou, não vou deixar ela, porque ela tá passando. Não, fala pra ela vir em casa, pra ela não pagar aluguel, pra ela economizar, e depois vocês arranjam o espaço de vocês. Foi bem isso, 6 meses dentro da casa do meu pai, saímos, alugamos um apartamento e começamos nossa vida. Então, o meu pai tem muito isso, sabe? Ele, literalmente, ela provou mesmo. Um mês dentro da casa dele, a gente brigou, discutiu. Meu pai, opa, e não tem mesmo, assim, até hoje, assim, eu e meus irmãos brigavam, discutiam longe do meu pai. Meu pai chegava, já, opa, ninguém pode Acabava, brigar. já era. Porque ele vinha com, não, quero saber, por que discutiu? Por que brigou? Pegou o controle da TV, assistiu que eu queria ver a novela na época, né? Carrossel, e o outro queria ver não sei o quê. E aí meu pai, não, conversa, as pazes, dá um abracinho, dá um beijinho. Nossa, Se resolvam ele odiava agora. isso, dá um beijinho. E aí ele entrou no meio da nossa briga, separou nos quartos, que nem ele fazia, falou com ela, até hoje eu não sei, ela nunca me contou o que meu pai falou naquele dia, eu contei o que ele falou, e ele falou, Thiago, você tem um gênio muito forte, é o meu filho mais impetuoso, mais inteligente, mas se você não baixar a bola, você vai perder a mulher da sua vida. Um mês só, tá? Aí eu falei assim, como assim? Ele falou, não, você não começou a namorar com ela? Se eu validei, se eu coloquei ela dentro de casa, sim, é porque eu sei que é a mulher que você vai casar. E é muito louco, porque em 15 dias de namoro já tem uma mensagem no meu celular, que eu carrego até hoje, o iPhone, né, meio que vai transferindo as coisas. Tá aqui ainda a mensagem de 15 dias de namoro, ela falando, casa comigo? E eu falei, caso. Um ano depois ela falou, então vamos casar. Aí no dia seguinte já fechamos o casamento, assim, super rápido. Porque já tinha validado, já era uma gratidão, né, de... E quantas pessoas de fato vão poder falar que casou com a pessoa certa, com a pessoa abençoada, com que o pai validou, que tem os valores. Eu tinha uma lista muito improvável, assim, muito perfeitinha, sabe? E aí todo mundo fala, cara, você nunca vai casar, você vai ser o último a casar. E eu falei, não, vou ficar solteiro então, porque eu vou casar com uma mulher assim. Tem que ter tudo isso aqui. E muito era do meu pai, né? Muito era valor do meu pai. Então ela é sócia, ela é parceira, tá lá com a Júlia, é mãe, ou seja... e aí você vê que os defeitos que eu tenho são as qualidades dela e vice-versa. Então, assim, a gente Mas essa é a visão até um pouco do empreendedor, né? Que se pensa numa sociedade, alguém Sim. que te complemente, né? Isso. E é muito isso mesmo. Você vê que quando a gente começou a trabalhar junto, ela formação jornalista, queria seguir jornalismo. E aí eu falei, não, mas a gente é sócio já tá no contrato social. Quero que você venha trabalhar na nossa empresa. Ela, não, mas eu amo jornalismo, blá, 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 blá. Eu falei, não, mas eu não quero saber o que você estudou para ser. Eu quero que tá no seu sangue. Essa habilidade de coordenação, de gestão que você tem é da sua parte alemã. Eu quero isso no nosso negócio. E aí ela entra no negócio em 2013, 2 anos já de empresa aberta, eu me virando sozinho, trabalhando com alguns amigos. Aí ela entra, profissionaliza, a gente começa a crescer em 2014, 2015, aí 2016 estoura. E hambúrguer é a mesma coisa. Eu abri, iniciei, ela já viu que não ia pro caminho certo, falou, não. E aí olha a visão dela. Eu achava que era bonito só o discurso e por isso a gente vai vender, vai crescer. E ela falava, não, se você não entregar de fato qualidade, ninguém quer nem saber do social. Se alguém comer um lanche ruim, nunca mais vai ajudar. Fato.
E aí é bem isso mesmo. Você vê que assim, por mais que a gente tem o social e é conhecido por muitas pessoas pelo social, mas não é isso que a gente é um fenômeno. A gente Não, é pela qualidade. o social, ele somente é um plus, né? Ele é Isso. alguma coisinha a mais. Mas assim, se você não tiver aquilo que é É, igual ou melhor do que os outros, exato, você não vai conseguir exato, vender. exato. E é Faz sentido. isso. E é isso é o dedo da Juliana. É ela que consegue isso. Ô, Thiago, a gente já está indo para a parte final e eu queria que você conversasse com as pessoas. Sabe aquele momento que, tipo assim, Sim. é o teu momento? Brilhe. O que que você diria para conectar o fechamento desse bate-papo aqui? Cara, o que mais falta hoje pra mim, nem vou dizer só na geração nova, mas que falta mais no geral, e é uma coisa que eu tenho muito, é coragem. É impressionante pra mim como as pessoas são covardes. Vamos dizer outros termos aí, né? Que aqui acho que é mais elitizado, mas enfim, eu poderia citar outros termos que meu pai cita às vezes, né? Aham. Mas as pessoas são muito mole, muito Maria mole, muito, sabe? Quem você falou, não quer tirar carta porque não quer ser provado, sabe? São coisas que eu não tinha opção, sabe? Eu tinha que estudar, ser o melhor aluno. Trabalho, vamos ter que trabalhar. Meu pai, ele foi em todos os empregos, até eu sair da CLT e não ter mais, assim, chance de voltar para a CLT. Agora eu sou, de fato, empreendedor, achei a Juliana, a gente complementa e qualquer negócio que eu e ela abra vai dar certo. Então não tem chance de eu voltar para a CLT. Mas eu tive vários empregos CLT. Meu pai foi em todos eles. Pra falar, ó, o Thiago tem pai, eu ensinei isso e isso pra ele. Se ele fizer qualquer coisa errada aqui, faltar, chegar atrasado, um atestado suspeito, tá aqui meu celular. Meu pai, na época de StarTAC, tinha aqueles Eu tijolão. lembro. E pode me ligar. PT 550 Meu Motorola. pai teve tudo isso daí. Pode ligar. E aí, nunca ninguém ligou, nunca. Até parece, eu posso ir em qualquer empresa, qualquer lugar que eu trabalhei. Até dei palestra recentemente, na última empresa que eu trabalhei, né, na Vivo. A minha gerente tá lá ainda, ela me chamou, não, seu é o maior case que saiu daqui, teve sucesso. Então, assim, eu tive coragem pra sair. As pessoas não têm coragem pra fazer transição de carreira, cai naquilo que eu falei. Nossa, mas você tá há 10 anos como advogado, como arquiteta, e você não gosta, não tá feliz. Aí você não tem coragem de fazer transição de carreira, porque o que que sua amiga, sua família vai pensar? Então, a Juliana, eu sou o corajoso. Hoje ela é também. Ai, porque, nossa, minha mãe pagou, meu padrasto pagou a faculdade, eu vou dizer que eu não vou ser mais jornalista. E eu, tipo, sério, você tá preocupado com isso? Tipo, a vida é sua. Eles pagaram, gratidão eterna a eles, né? Então paga a viagem, leva pra comer em restaurante chique, você vai como gratidão suprindo de alguma maneira. Compensar de alguma forma, né? Mas não, Não ficar preso não nisso. ficar preso. Tipo, ela continua sendo jornalista, cuidando de comunicação de tudo, mas ela não atua. Até se decepcionava às vezes com. Ela paga pra escrever coisas erradas e mentirosas, e tem muito isso no jornalismo. Então, eu acho que falta coragem. Eu acho que as pessoas, assim, coragem de assumir relacionamento, coragem de casar, coragem de ter filhos, coragem de empreender, coragem de transição de carreira, coragem de falar não pra um relacionamento abusivo, coragem de falar não pra um vício que você tenha, como pessoas viciadas em Coca-Cola, em álcool. Não tem coragem, porque é quentinho, falar a real, ficar na merda às vezes, Uhum, né? A pessoa uhum. tá lá, tipo, mas eu tô na minha merda aqui. Então, tem coragem de quebrar o status quo. Isso que você falou, né? Você tá até saindo um pouco fora. Mas eu sempre fui corajoso pra isso. Eu sempre fui o hate, assim, na época que não tinha isso de internet. Uhum, Mas eu era o da sala, as pessoas, os alunos, tipo, não gostavam, porque, uhum, é o queridinho da professora. Já é o que começou a empreender. Então, o primo não gostava, porque o tio queria que eu fizesse alguma coisa por ele. Aí eu falei, uhum, não, mas eu não tenho obrigação nenhuma. Eu uhum, sempre fui assim, uhum, muito precoce. Eu tinha conversas graças ao meu pai, né? Você imagina, meu pai, eu tive uma conversa com ele com 6 anos de idade, inesquecível. E você quer ser meu inimigo, é só me chamar pra bolão de Mega Sena. Porque meu pai me deu uma lição com 6 anos muito clara e isso norteia muito minha vida também, é um valor muito forte, que é o valor de trabalho. Eu chorei porque eu não ganhei um videogame desde 2 anos de idade, eu muito TDAH, hiperativo, que até com 10 anos queriam me dar remédio, meu pai falou, não, meu filho, não vai tomar remédio. Meu filho, Deus fez ele é assim, não vai tomar. Mas pode ser que melhore. Não, não, meu filho é assim. Ainda bem, né, porque detona a cabeça da criança tomar esses remédios tarja preta aí de TDAH. E aí meu pai falou assim, olha, você não ganhou, e eu fiquei chorando muito tempo. Minha mãe falou que eu fiquei umas 5 horas chorando, era um sorteio da Bolachas Mabel, na época no videogame, até barato, assim, não era caro, mas eu não ganhei. Meu pai falou, ó, cheguei do trabalho agora, eu já sei o que que é, sua mãe falou, colocou eu sentadinho assim, meu pai sempre teve isso de conversa coach, sabe, de divã, sabe, meu pai nunca falou atravessado, nunca falou nas costas, meu pai nunca, e às vezes colocava em pé, assim, nariz com nariz, assim, encostado na parede, você não conseguia nem desviar o olhar, porque ele não terminava de falar se não tivesse olho no olho. E ele falou, ó, hoje eu tenho condições, eu vou comprar esse videogame, mas a partir de hoje você nunca mais vai acreditar em sorte. Um dia você vai crescer e pelo valor do seu trabalho você vai conquistar suas coisas. E acabou, não existe bingo, não existe rifa beneficente. Beleza.
Motoboy perdeu a perna. Como eu tenho vários motoboys, então eles divulgam, né? Pô, o motoboy, não o meu, né? Meu nunca perdeu a perna. Mas de outros trabalhos. E aí, não, beleza, manda a rifa aí. Ah, falta R$100 pra zerar a rifa. E aí você compra R$100 de 5, né? São 20. Então, meio que você ganha, né? Aí, às vezes, ganha Pix, ganha, sei lá, Air Fryer. Aí eu falo, não, dá pro aleijado aí, dá pro motoboy aí, pro parceiro aí. Então, até quando eu ganho, eu não quero pegar, porque não foi fruto do meu trabalho. Eu tenho que comprar minha Air Fryer com fruto do meu trabalho. Cara, mas isso é tão diferente do que a gente tem no Brasil hoje. Se a gente estivesse nesse podcast aqui, a gente não vai fazer isso, senão a gente vai ser até cancelado. Mas se a gente fosse puxar questões políticas, meu Deus do céu, ideológicas, e o momento que a gente está vivendo é totalmente contrário a isso, né? Totalmente pensado. Tiago, tem sido muito agradável a gente conversar aqui. Vocês não vão conseguir acompanhar mais esse papo, mas eu vou levar ele para a gente tomar uma coisinha agora, comer um hambúrguer. Eu chamei ele para comer uma pizza, ele disse assim, o negócio dele é hambúrguer. Então ele vai comer o hambúrguer também no mesmo lugar. A gente vai levar ele num lugar para poder comer um hambúrguer gostoso, no Empório do Nono. Hoje ele vai comer lá. Não é concorrente não, é outra proposta. É outra proposta totalmente diferente. Mas, Thiago, eu quero te agradecer, cara. Te agradecer pelo teu tempo aqui com a gente. Eu acho que você vai aparecer aqui outras vezes. O convite vai ser feito. Tem bastante quadros aí. E aí a gente vai ver se a gente consegue desenrolar muito mais papo. Você é um cara de fala fácil, né? Conversa agradável, que tem bastante conteúdo, que tem bastante... não só conteúdo e de fala fácil. Repertório no geral. Teu repertório é bom. Minha memória ajuda, né? Eu posso puxar o que eu quiser da minha vida. A memória puxa aí, rapaz. Isso é até perigoso. Eu não posso dever nada pro cara, falar qualquer coisa pro cara, que esse é o cara que você tem que tomar cuidado. Cara, eu vou falar para você muito obrigado. Para as pessoas que estão assistindo a gente aqui, eu vou falar dos 3C. Curta, comente e compartilhe todos os nossos episódios. Esse episódio aqui é importante. Se você não sabe, o ObvioCast faz parte do OPDO, que é um Instituto Social de Suporte Cristão e Fomento à Educação Plural e Democrática. Nosso objetivo é ir até escolas públicas e dar aula para crianças a partir de 11 anos de idade, de questões ligadas ao indivíduo, à moral, à ética, civilidade e profissões. E isso tudo só pode acontecer se a gente tiver pessoas fazendo com que nossas mídias sociais elas cresçam ao ponto de que nós tenhamos condições de vender os nossos patrocínios, porque é o patrocínio e mais a monetização do canal que faz com que a gente tenha a rentabilização e a gente possa levar isso para frente. Cara, muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço. Valeu mesmo. Eu vou colocar aqui também a divulgação do seu... Você tem Instagram? Sim, sim. Então a gente vai colocar do teu Instagram para as pessoas chegarem aqui também. Vamos colocar também alguns outros contatos que você queira que as pessoas tenham acesso. Você tem uma empresa que é aquela de hambúrguer, que é Hoje Tem Burger, Isso. que fica lá na rua Santa Cruz, número 64. Rua Santa Cruz, número 64, no Cambuí. Cambuí, isso. É isso aí, é quase atravessando ali do Cambuí, já quase chegando Brasil, ali na Avenida... Lá na Avenida Brasil, né? Vai chegar na Avenida Brasil. E o nome da empresa de auditoria? We Audit, né? Nós auditamos, né? Bem literal. Você vê que a gente é literal em tudo, né? Hoje tem burger, we audit, nós auditamos. Que é para não ter dúvida de que é que está se... É coisa da jornalista. Ela fala isso, que para não ter dúvida. Show de bola. E a gente vai colocar tudo isso daqui para que você, inclusive, também possa ajudar as pessoas que nos ajudem. E uma coisa que eu sempre falo, né? Nós temos patrocinadores, então consuma, compre, envolva-se com os nossos patrocinadores e retroalimente essa corrente do bem. Um abraço legal para todo mundo ali, ó. Aquela câmera para a gente dar um tchau. Valeu, gente. Valeu. Um abraço.